O sino da pequena capela de São Damaso ainda repicava o cântico do Natal, quando o grito abafado rasgou a noite. Não um cântico, mas um pedido de socorro, sufocado pela neve e pelo orgulho dos homens. No estábulo atrás da capela, entre palha úmida e o hálito quente de um cavalo assustado, uma jovem de joelhos apertava o próprio ventre com mãos trêmulas, os lábios roxos de frio. A vela que ela roubara do altar tremeluzia como se também temesse morrer. Aurora não chorava por dor apenas, chorava pela mácula que lhe lançaram como pedra. Horas antes, Dona Quitéria, a tia que a criara, empurrara a porta afora sob chuva e gelo, diante da vila inteira. A memória ainda ardia como ferro em brasa, a mão dura da tia agarrando-lhe o braço, os dedos cravados na carne como garras, arrastando-a pelo corredor estreito da casa, enquanto vizinhos se amontoavam nas janelas, ávidos por escândalo como corvos por carniça. Impura! A voz de Dona Quitéria ecoava na praça gelada, carregada de uma indignação teatral que Aurora conhecia bem. Aquela mesma entonação que a tia usava na igreja, quando queria parecer mais santa que as outras mulheres. Não entrarás mais nesta casa, não sob meu teto, não com essa desonra. E a porta se fechou com estrondo, deixando Aurora na rua, descalça sobre a neve que já começava a cobrir as pedras irregulares da vila. O vento cortava como navalha. Flocos de gelo grudavam-se em seus cabelos escuros, transformando-os em fios de vidro. Ela tentou bater na porta, os nós dos dedos sangrando contra a madeira velha, mas ninguém respondeu. Apenas o som das risadas abafadas lá dentro, o tinir de copos, porque era véspera de Natal. E Dona Quitéria tinha visitas importantes, gente que precisava ver que ela era uma mulher de princípios que não tolerava vergonha sob seu teto. Aurora olhou ao redor, buscando um rosto compassivo, um par de olhos que não a julgasse. Mas a praça estava cheia de pedras humanas, duras e frias como o inverno. Dona Marcelina, a costureira, virou o rosto e puxou a filha para dentro de casa. Senhor Hermenegildo, o ferreiro, cuspiu no chão e murmurou algo sobre moças perdidas, enquanto fechava a janela com violência. E no alto dos degraus da casa dos Lencastre, imponente como um monumento à hipocrisia, estava ele, Celso, o conde Celso de Lencastre. Jovem, belo, impecável em seu casaco de lã inglesa cor de vinho, com botões dourados que brilhavam à luz dos lampiões. Ele a observava de cima, e Aurora sentiu o estômago revirar. Não de náusea, mas de uma dor mais profunda. A dor de quem finalmente enxerga a verdade que tanto quis negar. Aquele homem prometera casamento, jurara diante de Deus, com a mão sobre a Bíblia do pai dela, que a amava. Dissera que esperaria, que seria paciente, que não havia pressa. Mas havia pressa. Sempre houve. E quando Aurora, ingênua, confiou naquele amor como se confia numa ponte de madeira sobre um abismo, a ponte cedeu. Agora, com o ventre crescido sob o vestido puído, ela não era mais a noiva prometida. Era a evidência de um erro que ele precisava apagar. E ele a olhava como se ela fosse lama nos sapatos. Algo inconveniente, algo que manchava a reputação dele apenas por existir. Celso. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro levado pelo vento. Celso, por favor, o senhor prometeu? Ele não respondeu. Apenas virou-se, entrando na casa grande, e a porta se fechou atrás dele com a mesma indiferença de quem fecha uma janela contra a chuva. O povo, faminto de julgamento, repetiu o veredito com olhares e sussurros. Sempre soube, disse alguém. Essas moças sem mãe são todas iguais, acrescentou outra voz. O pai era boticário, mas dizem que vendia mais do que remédios. As mentiras cresciam como ervas daninhas, rápidas e venenosas. Aurora caminhou, não sabia para onde, apenas caminhou, porque ficar parada ali, sob aqueles olhares,
Era morrer um pouco a cada segundo. Seus pés descalços deixavam marcas vermelhas na neve, sangue misturado com gelo, dor marcando o caminho. As contrações já haviam começado horas antes, discretas, quase gentis, como se o corpo dela tentasse avisar com delicadeza. Mas agora, enquanto o frio penetrava até os ossos, as dores vinham em ondas violentas, dobrando-a ao meio, forçando-a a se agarrar aos muros de pedra para não cair. A capela de São Damaso era a única luz que brilhava ao longe, um farol de esperança numa noite de desespero. Aurora arrastou-se até lá, os joelhos raspando nas pedras, a respiração saindo em nuvens brancas que se dissipavam no ar gelado. A porta da frente estava trancada. A missa da meia-noite já terminara, e o padre se recolhera para os aposentos aquecidos do presbitério. Mas o estábulo, aos fundos, estava aberto. Sempre estivera. Era ali que os pobres deixavam seus burros e cavalos durante as missas. Era ali que os viajantes descansavam quando a hospedaria estava cheia. Era um lugar de palha suja e cheiro forte de animal, mas era abrigo. E Aurora, naquele momento, não pedia luxo. Pedia apenas que a morte não a encontrasse ao relento, que seu filho, se conseguisse nascer, ao menos tivesse um teto sobre a cabeça, mesmo que fosse um teto de tábuas velhas e teias de aranha. Ela rastejou para dentro, tropeçando numa bacia virada, assustando um cavalo magro que bufou e recuou. A palha estava úmida de neve derretida e esterco, mas Aurora não ligou. Caiu de joelhos, as mãos afundando na sujeira, e foi então que viu a vela, uma vela de cera branca, esquecida ali por algum fiel, ainda meio derretida. Com dedos trêmulos, ela acendeu-a com o último fósforo que carregava no bolso, aquele fósforo que guardara para uma emergência que nunca pensou que chegaria assim. A chama acendeu, pequena, frágil, mas viva. E então a dor verdadeira começou. Não era como as dores que ela imaginara, ouvindo conversas de mulheres na praça, histórias de partos assistidos por parteiras experientes, com água quente e panos limpos e mãos que sabiam o que fazer. Esta dor era um monstro sem rosto, rasgando-a por dentro, quebrando-a como se o próprio corpo quisesse se partir em dois. Aurora mordeu o próprio braço para não gritar, não por orgulho, mas por medo de que alguém ouvisse e viesse terminar o trabalho da crueldade. Melhor morrer sozinha do que ser expulsa até dali. Ela apertou o próprio ventre, como se pudesse segurar a vida lá dentro um pouco mais, como se pudesse adiar o inevitável. Mas a vida não se adia. A vida, quando quer nascer, nasce. E naquele momento, entre palha úmida e o hálito quente de um cavalo assustado, Aurora sentiu a criança descer, pressionando, forçando, exigindo entrada neste mundo frio e injusto. Por favor, ela sussurrou para ninguém, ou talvez para Deus, ou talvez apenas para si mesma. Por favor, não me deixe morrer aqui, não assim. A vela tremeu. O vento uivava pelas frestas das tábuas, trazendo consigo o som distante dos sinos que ainda tocavam, celebrando o nascimento de um Salvador numa noite sagrada. Aurora fechou os olhos e tentou lembrar das orações que o pai lhe ensinara, mas as palavras se embaralhavam, perdidas na dor e no frio. E foi quando a porta do estábulo se abriu com violência, deixando entrar uma lufada de vento e uma sombra alta. A capa negra, pesada de neve, sacudiu-se com um estalar seco. A lanterna ergueu-se, lançando luz dourada e tremulante sobre aquela cena impossível. E os olhos do Duque de Alvarenga, viúvo há 2 invernos, senhor de terras e silêncios, homem que construíra muros ao redor do coração como quem constrói fortalezas contra invasores, encontraram aquela visão. O choque o atingiu como bofetada, como soco no estômago, como revelação divina. Não era apenas uma desconhecida em trabalho de parto. Era a prova viva de que a miséria e a crueldade não respeitavam nem o dia santo.
Era a lembrança brutal de que, enquanto alguns festejavam com vinho quente e ganso assado, outros agonizavam esquecidos, como se a bondade humana tivesse data de validade e não se aplicasse aos impuros. O Duque Duarte de Alvarenga, conhecido por sua frieza e por não tolerar desordem em suas terras, ficou imóvel por um segundo. Apenas um segundo, mas um segundo que pareceu conter toda a eternidade. Atrás dele, seu cocheiro, Amaro, velho de 60 invernos e coração cauterizado por décadas de serviço silencioso, murmurou algo sobre não se meter, sobre escândalo, sobre vossa graça não pode se envolver com isso. Mas o duque não estava ouvindo, ele estava vendo. Viu a pele pálida, quase translúcida, sob a luz da vela, marcada por sujeira e suor. Viu os cabelos escuros colados pela umidade, formando serpentes negras ao redor do rosto magro. Viu as mãos pequenas, calejadas, dedos feridos, agarrando a palha como quem se agarra à vida por um fio. E, sobretudo, viu o olhar de Aurora. Não era um olhar que implorava piedade. Não era submissão. Não era a súplica desesperada de quem se rebaixa para sobreviver. Era algo mais profundo e mais perigoso. Era a dignidade de quem já perdeu tudo, e por isso não tem mais nada a perder exceto a própria humanidade. Era o olhar de quem pede apenas uma coisa: que não lhe roubem o último resquício de valor, que não a tratem como animal ferido que se abandona na estrada. Era o olhar de sua falecida esposa, Catarina, na última noite, aquele mesmo lampejo de não me deixe morrer sem saber que valho algo. Duarte sentiu algo quebrar dentro do peito. Não o coração, porque há muito ele acreditava que seu coração estava morto, enterrado com Catarina. Mas algo quebrou. Talvez uma convicção, talvez um muro. Ele tirou a própria capa. Aquela capa de veludo negro forrada com pele de raposa, que custara mais do que a maioria dos homens da vila ganhava em um ano, e a lançou sobre Aurora. Não com delicadeza, não com ternura, mas com urgência, como quem cobre uma chama para que não se apague ao vento. Silêncio, ordenou, e sua voz grave ecoou no estábulo como um sino de bronze. Não era dureza, era medo. Medo de que a vila o visse, medo de que viessem e a arrastassem, medo de que aquela centelha de vida se apagasse antes de ter a chance de arder de verdade. Não morrereis aqui, não desta forma. Aurora olhou para ele, os olhos arregalados, não de gratidão, mas de confusão. Quem era aquele homem? Por que se importava? Todos os outros tinham virado as costas. Porque ele, um desconhecido de capa cara e olhos de pedra, aparecia agora neste momento impossível. Ela tentou falar, mas outra contração a dobrou, arrancando-lhe um gemido abafado. Duarte virou-se para o cocheiro. Amaro, a carruagem, agora. Mas vossa graça, o escândalo, se alguém souber, ninguém saberá. A voz do duque cortou o ar como lâmina afiada. E se alguém perguntar, foi uma pobre viajante que encontramos doente na estrada. Entendeste? Amaro hesitou, mas conhecia aquele tom. Aquele era o tom que o duque usava quando não aceitava réplica. Era o mesmo tom que usara quando despediu metade dos criados após a morte da duquesa, quando não suportava mais ver rostos que lembravam dela. O cocheiro apenas acenou e saiu apressado para trazer a carruagem. Duarte ajoelhou-se na palha. Ele, um duque, ajoelhando-se em esterco e sujeira, e olhou para a Aurora de perto. Ela estava pálida demais. Os lábios tinham aquela tonalidade azulada que ele conhecia bem, aquela cor que precede a morte. As mãos tremiam sem controle. Como vos chamais? Ele perguntou, não por curiosidade, mas porque precisava trazê-la de volta, ancorar sua consciência em algo. A Aurora, a voz dela era um fio. Aurora. Ele repetiu o nome como se testasse seu peso. Escutai-me bem, Aurora. Vou tirar-vos daqui. Vou levar-vos para um lugar quente. Mas precisais resistir.
Entendeis? Precisais aguentar. Ela assentiu, mas era um movimento fraco, quase involuntário. Duarte olhou ao redor, procurando algo, qualquer coisa que pudesse ajudar. Mas não havia nada, apenas palha, esterco e aquela vela ridícula, teimosa, que continuava ardendo como se recusasse a aceitar que aquele não era lugar para a luz. A carruagem chegou, freando bruscamente na entrada do estábulo. Amaro desceu, ainda relutante, mas ajudou o duque a erguer Aurora. Ela pesava quase nada, um corpo exausto, esvaziado de tudo, exceto vontade. Eles a colocaram no banco forrado de veludo vermelho, envolta na capa do duque, e Duarte sentou-se ao lado dela, segurando-a para que não caísse com os solavancos da estrada. A vila dormia, ou fingia dormir. As janelas estavam escuras, as ruas desertas. Apenas os sinos continuavam tocando ao longe, indiferentes ao drama humano que se desenrolava sob seu canto sagrado. Aurora respirava com dificuldade. Cada inspiração, um esforço doloroso. Entre as contrações, ela olhava para o duque tentando entender. Ele não olhava de volta. Mantinha o rosto voltado para a janela, o maxilar tenso, como se arrependido de ter se envolvido. Mas sua mão, grande, calejada de rédeas e espadas, mantinha-se firme sobre o ombro dela, impedindo que caísse. A mansão de Alvarenga surgiu ao longe, erguendo-se contra o céu noturno como um gigante de pedra e memória. Luzes douradas brilhavam nas janelas altas, guirlandas de azevinho adornavam os portões de ferro forjado, e o cheiro de pinheiro e canela escapava pelas chaminés, misturando-se ao ar gelado. Era uma fortaleza de luxo, mas também uma fortaleza de solidão. Todos sabiam que o duque vivia ali como um fantasma em sua própria casa, rodeado de criados que falavam em sussurros e de memórias que gritavam no silêncio. O portão se abriu. A carruagem entrou. E quando parou diante da porta lateral, não a entrada principal, mas a porta dos fundos, reservada para entregas e criados, Duarte carregou Aurora nos braços como se ela fosse feita de vidro. Dona Efigênia, a governanta, surgiu no corredor, uma mulher alta e magra como uma vassoura, com olhos pequenos e afiados como agulhas. Ao ver o duque entrando com aquela criatura nos braços, seu rosto contorceu-se numa expressão de horror puro. Vossa Graça, o que é isso? Isso, disse Duarte, subindo as escadas sem diminuir o passo. É uma mulher que precisa de ajuda. Preparai o quarto do sótão, lençóis limpos, fogo na lareira e chamai a parteira, imediatamente. Mas, Vossa Graça, é Natal. A família está reunida. Vossa mãe, a duquesa, está no salão com as visitas. Se ela souber que o senhor trouxe uma moça nessas condições para dentro destas paredes, no dia do nascimento do Salvador, então não lhe contareis. A voz do duque foi uma lâmina de gelo. Ninguém falará disso, ninguém comentará. E se alguém desobedecer, estará nas ruas antes do amanhecer. Ficou claro? Dona Efigênia fechou a boca com um estalo audível, mas seus olhos cuspiam veneno. Ela virou-se e desceu as escadas, chamando criadas em voz baixa e urgente, como quem organiza a ocultação de um crime. Duarte levou Aurora até o sótão, um quarto pequeno, com teto inclinado e uma janela estreita que dava para os jardins cobertos de neve. Não era luxuoso, mas era limpo, e havia uma lareira onde o fogo já começava a crepitar, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira clara. Ele a deitou na cama estreita, afastando-se apenas o suficiente para que as criadas entrassem com água quente, panos e bacias. A parteira chegou. Dona Marta, uma mulher de 50 anos, mãos experientes e olhos que já viram de tudo. Ela examinou Aurora com a eficiência de quem fez aquilo 1000 vezes, e seu rosto fechado não revelou nada. Apenas trabalhou, rápida e silenciosa, enquanto Duarte esperava do lado de fora.
andando de um lado para o outro, no corredor estreito como um leão enjaulado. Lá embaixo, no salão principal, a festa de Natal continuava. Risos ecoavam, taças tilintavam, e a voz da duquesa-mãe, Vossa Graça Beatriz, uma mulher de 65 anos que usava o título como armadura, dominava a conversa com histórias sobre o passado glorioso da família Alvarenga. Ela não fazia ideia do que acontecia no sótão. Ainda não. O tempo arrastou-se como mel frio. Duarte não sabia quanto tempo ficou ali, ouvindo os sons abafados que vinham de dentro do quarto. Gemidos contidos, murmúrios da parteira, o chiar de água em bacia. Ele pensou em Catarina, em como ela morrera trazendo Leonor ao mundo, em como ele prometera nunca mais permitir que uma mulher sofresse assim sob seu teto. E então, depois de horas que pareceram dias, veio o choro. Fraco, trêmulo, mas vivo. O choro de um recém-nascido rasgando o silêncio da noite como um milagre pequeno e teimoso. Dona Marta abriu a porta, limpando as mãos num pano manchado de sangue. Seus olhos encontraram os do Duque e ela assentiu. Um gesto breve, profissional. É um menino, pequeno, mas respirando. A moça está fraca, perdeu muito sangue, mas vai sobreviver, se descansar e se alimentar adequadamente. Duarte sentiu algo afrouxar no peito. Não alívio, mas um cansaço profundo. Como se tivesse lutado uma batalha invisível e apenas agora percebesse a dimensão do esforço. Garantireis isso, disse ele. Ela terá tudo o que precisar. Dona Marta hesitou. Vossa Graça, perdoai minha ousadia, mas quem é ela? De onde veio? Isso não vos importa. A resposta foi seca, final. Importa apenas que está sob minha proteção agora. E ninguém a tocará. A parteira baixou os olhos e saiu, descendo as escadas com passos pesados de quem carrega segredos que não quer. Duarte entrou no quarto. Aurora estava deitada, pálida como cera de vela, os cabelos espalhados no travesseiro como tinta derramada. Seus olhos estavam fechados, o peito subindo e descendo num ritmo lento e irregular. Nos braços dela, envolto num cobertor de lã tosca, estava o bebê. Uma criaturinha vermelha e enrugada, com punhos minúsculos cerrados, como se já estivesse pronto para lutar contra o mundo. Duarte olhou para aquela cena. Mãe e filho, vivos contra todas as probabilidades, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era felicidade. Talvez fosse justiça. Ou talvez fosse apenas a certeza de que naquela noite de Natal, pelo menos uma vida fora salva do abismo. Ele virou-se para sair, mas a voz fraca de Aurora o deteve. Vossa Graça. Ela abriu os olhos. Olhos escuros, profundos como poços antigos. Por quê? Duarte parou na porta. Ficou ali, de costas para ela, a mão apoiada no batente. A pergunta pairava no ar como fumaça. Por quê? Por que salvar uma desconhecida? Por que arriscar a sua reputação? Por que se importara? Ele não tinha resposta. Ou tinha, mas não sabia como colocá-la em palavras. Então disse apenas, porque ninguém merece morrer sozinho. Nem no Natal, nem nunca. E saiu, fechando a porta com delicadeza. A manhã chegou fria e prateada, com o sol escondido atrás de nuvens densas que prometiam mais neve. No salão principal da mansão Alvarenga, a duquesa-mãe Beatriz tomava seu chá da manhã cercada por porcelana fina e tapetes persas, quando Dona Efigênia entrou, os lábios apertados numa linha fina de desaprovação. Vossa Graça, disse a governanta, fazendo uma reverência breve, preciso informar-vos sobre uma situação. Beatriz ergueu os olhos do jornal que lia. Notícias da capital, sempre atrasadas em 2 semanas, mas que ela devorava como quem devora romance proibido. Que situação, Efigênia! E por que não me acordastes mais cedo se era tão urgente? A governanta trocou o peso de um pé para o outro, gesto raro nela. É sobre uma hóspede, no sótão.
Hóspede. Beatriz franziu as sobrancelhas perfeitamente desenhadas. Não recebemos hóspedes sem minha autorização. De quem estás falando? De uma moça que o Duque trouxe ontem à noite. Uma moça que pariu durante a madrugada. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sólido. Beatriz depositou a xícara de chá com cuidado excessivo, como se temesse que qualquer movimento brusco fizesse a realidade explodir. Perdão? Disseste, pariu? Sim, vossa graça. O Duque a encontrou não sei onde e a trouxe para cá. Dona Marta assistiu o parto. É um menino. Beatriz levantou-se com a dignidade de uma rainha ofendida. Chamai meu filho, imediatamente. Duarte foi convocado como se fosse um soldado desobediente. Ele entrou no salão ainda com a roupa da noite anterior, os olhos marcados por olheiras escuras, o rosto fechado. Sabia o que estava por vir. Conhecia esse olhar da mãe. O olhar de quem protege o brasão da família com a mesma ferocidade com que uma leoa protege os filhotes. Explicai-me, disse Beatriz, a voz cortante como vidro quebrado, o que significa trazer uma moça grávida, uma completa desconhecida, para esta casa, sem consultar-me, sem considerar as consequências, no dia mais sagrado do ano. Duarte cruzou os braços. Significa que encontrei uma mulher morrendo no frio e fiz o que qualquer cristão deveria fazer. Salvei-a. Salvá-la não exigia trazê-la para cá. Beatriz bateu a mão na mesa fazendo a porcelana tinir. Podíeis tê-la levado para o hospital da vila, para a casa paroquial, para qualquer lugar que não manchasse o nome desta família. O hospital da vila fecha à noite. A casa paroquial a teria expulsado assim que soubessem de sua condição. E quanto ao nome desta família? Duarte inclinou-se ligeiramente, os olhos fixos nos da mãe. Eu prefiro manchá-lo com compaixão do que mantê-lo limpo com indiferença. Beatriz recuou como se tivesse sido esbofeteada. Tendes noção do escândalo? Se alguém souber que estamos a abrigar uma moça caída, sozinha, sem marido, com um bastardo, não useis essa palavra em minha presença. A voz de Duarte desceu uma oitava, virando gelo. Aquela criança é inocente, e aquela mulher também. Inocente? Beatriz riu, uma risada amarga, sem alegria. Nenhuma moça fica grávida por inocência, filho. Ela fez uma escolha, e agora ela pagou por essa escolha com humilhação, abandono e quase com a vida. Duarte interrompeu, a paciência esgotada. Não sabeis o que aconteceu com ela. Não sabeis se foi escolha ou se foi coerção. Não sabeis nada, mas já a condenastes. Mãe e filho se encararam. Dois titãs de vontade num campo de batalha de tapetes caros. Dona Efigênia, no canto, observava com a satisfação maliciosa de quem adora ver o fogo queimar, desde que não seja em sua própria casa. Finalmente Beatriz suspirou, a raiva dando lugar a uma exaustão estratégica. Está bem, ela pode ficar, mas sob condições. Ficará no sótão, não descerá ao salão, não será vista por visitas, e assim que recuperar forças suficientes, partirá. Isso não é um lar, é uma casa de respeito. Concordo com metade dessas condições, disse Duarte. Ela ficará no sótão, sim. Não será exposta a visitas, sim. Mas não partirá até que eu decida que é seguro. E quanto ao respeito desta casa... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Respeito não se constrói com muros, constrói-se com ações, e eu agi. Beatriz acenou com a mão, gesto de quem desiste de argumentar com uma parede. Fazei como quiseres, mas se isso se voltar contra nós, lembrai-vos de que eu avisei. Duarte saiu sem responder. Subiu as escadas, passou pelos corredores silenciosos, onde retratos de ancestrais mortos observavam com olhos pintados, e chegou ao sótão. Bateu de leve na porta. Não houve resposta. Abriu com cuidado. Aurora estava acordada, sentada na cama, com o bebê mamando no peito com aquela fome desesperada dos recém-nascidos.
Ela olhou para o duque, assustada, como se esperasse ser expulsa a qualquer momento. Peço perdão pela intrusão, disse Duarte, mantendo distância respeitosa. Vim apenas verificar se precisais de algo. Aurora olhou para o filho, depois para o duque. Vossa Graça já me deu mais do que eu poderia pedir. Um teto, calor, vida. Eu não sei como agradecer. Não precisais agradecer. Apenas recuperai vossas forças. Ele hesitou, depois acrescentou. Ficareis aqui até estar pronta para seguir vosso caminho. Isso é tudo. Ela assentiu, mas algo em seus olhos mostrava que não acreditava que esse caminho existisse. Para onde iria? De volta à vila que a expulsou? De volta à tia que a amaldiçoou? Não havia caminho. Havia apenas aquele quarto pequeno, aquele bebê que dependia dela, e aquele duque de olhos de pedra que, por alguma razão incompreensível, decidira ser escudo quando todos os outros foram lanças. Os dias seguintes se arrastaram numa rotina estranha e silenciosa. Aurora permanecia no sótão, descendo apenas à cozinha nas horas mortas da noite para buscar comida, sempre acompanhada por Dona Efigênia, que a vigiava como se fosse uma ladra prestes a roubar a prata da família. As outras criadas a olhavam de soslaio, murmurando entre si, mas ninguém ousava falar abertamente. A ordem do duque fora clara. Aurora não se importava com os olhares. Estava acostumada, importava-se apenas com o filho, aquele pequeno milagre que mamava, chorava e dormia em ciclos imprevisíveis. Ela o chamou de Gabriel, porque um anjo a salvara naquela noite de Natal. E embora soubesse que o duque não era anjo, era o mais próximo disso que ela conheceria. Mas foi Leonor, a filha do duque, quem quebrou o primeiro muro. Leonor tinha 6 anos, e o silêncio de quem viu a mãe morrer e aprendeu que falar dói menos que calar. Desde a morte da duquesa Catarina, a menina mal pronunciava 10 palavras por dia, comunicando-se com gestos e olhares, como um fantasma que assombra a própria casa. Duarte tentara médicos, tutores, padres. Todos diziam que era trauma, que passaria com o tempo. Mas o tempo passava, e Leonor continuava presa em seu casulo de silêncio. Na manhã do terceiro dia, Leonor desceu as escadas como sempre fazia. Devagar, contando cada degrau, um ritual que a acalmava. Mas ao chegar ao segundo andar, ouviu algo incomum, um choro. Não um choro adulto, mas um choro agudo, de bebê. Ela parou. Virou a cabeça como um pássaro curioso. Seguiu o som até o corredor estreito que levava ao sótão. A porta estava entreaberta. Leonor espreitou. Ali estava Aurora, sentada no chão de madeira fria, encostada na cama, ninando Gabriel com um canto suave. Não era uma canção conhecida. Era algo antigo, algo que o pai de Aurora cantara para ela quando era pequena. Uma melodia sem nome que falava sobre estrelas e promessas, e um amanhã que vale a pena esperar. Leonor ficou imóvel, hipnotizada, não pela canção em si, mas pelo gesto. Havia algo na forma como Aurora segurava o bebê, com delicadeza, mas sem medo, como quem segura algo precioso, mas não frágil, que a menina não via desde que a mãe morrera. Aurora percebeu a presença, ergueu os olhos e viu a criança na soleira da porta, com seu vestido de veludo azul e cabelos loiros presos em tranças perfeitas. "Olá", disse Aurora, a voz suave. "Perdão se acordei-te." Leonor não respondeu. Apenas entrou, os pés descalços fazendo ruídos mínimos no chão. Aproximou-se devagar, como quem se aproxima de um animal selvagem. E então, com cuidado, estendeu a mão e tocou a ponta do cobertor que envolvia Gabriel. "Ele é pequeno", disse Leonor, e sua voz soou estranha, rouca de desuso. Aurora sentiu o coração apertar. Aquela era a primeira frase que a menina dizia espontaneamente em meses, segundo comentavam as criadas. "Sim", respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. "Ele é muito pequeno, mas está a crescer a cada dia."
Leonor tocou de leve o punho cerrado do bebê. Gabriel agarrou seu dedo instintivamente e a menina soltou um suspiro, não de surpresa, mas de reconhecimento, como se lembrasse de algo esquecido. Minha mãe segurava-me assim. Aurora engoliu em seco. Tenho certeza de que sim, e aposto que ela amava-te muito. Leonor assentiu, os olhos brilhando com lágrimas que não caíam. Ela cantava. Como vós, posso cantar para ti também, se quiseres. Aurora ofereceu com delicadeza, sem pressão. Leonor hesitou. Depois assentiu de novo. Sentou-se no chão ao lado de Aurora e ficou ali, ouvindo aquela canção estranha sobre estrelas e promessas, enquanto Gabriel dormia e o fogo na lareira crepitava baixinho. Quando Duarte subiu para verificar onde a filha estava, porque Leonor nunca saía de seu quarto sem avisar, encontrou aquela cena. A filha, a desconhecida e o bebê, os três juntos no chão frio, como se formassem uma constelação improvável. Algo dentro dele se moveu, não quebrou, mas se moveu. Os dias viraram semanas, e as semanas começaram a costurar uma rotina frágil, mas funcional. Aurora permanecia discreta, quase invisível, mas sua presença começava a alterar sutilmente a atmosfera da casa. Leonor descia ao sótão todos os dias, às vezes para ver Gabriel, às vezes apenas para ouvir Aurora cantar. A menina começou a falar mais. Frases curtas, ainda hesitantes, mas palavras de verdade, não apenas grunhidos e gestos. Duarte observava de longe, com a cautela de quem não quer admitir que está testemunhando um milagre pequeno. Ele não falava com Aurora além do estritamente necessário. Perguntava se precisava de algo, se o bebê estava bem, se o frio a incomodava. E ela respondia com humildade quase excessiva, sempre agradecendo, sempre se desculpando por existir. Mas foi numa tarde cinzenta de janeiro, quando a neve caía pesada sobre os telhados e a vila inteira parecia adormecida sob um cobertor branco, que a verdadeira prova chegou. Leonor acordou com febre. Não uma febre leve, daquelas que passam com chá e repouso, mas uma febre alta, ardente, que deixava a pele da criança vermelha e os olhos vidrados. Ela começou a delirar, chamando pela mãe, dizendo que via sombras nas paredes, que ouvia vozes. Duarte entrou em pânico, um pânico frio e controlado, mas pânico mesmo assim. Enviou Amaro à vila para buscar o médico. O Dr. Severino chegou com sua maleta de couro e seu ar de importância profissional. Examinou Leonor com instrumentos estranhos e murmúrios em latim e declarou: é uma febre cerebral. Precisamos de sangrias e rezar. Sangrias. A palavra fez o estômago de Duarte revirar. Ele vira sangrias antes. Vira como enfraqueciam os pacientes ao invés de curá-los. Mas era o tratamento recomendado, o que os médicos de prestígio faziam. Então concordou, embora cada fibra de seu ser gritasse que estava errado. Mas Aurora, que ouvira o alvoroço do sótão, desceu sem ser chamada. Entrou no quarto de Leonor sem pedir permissão, e quando viu o médico preparando as lancetas, disse com voz firme: não. Todos se viraram. O doutor Severino franziu a testa. Perdão, quem sois vós para questionar? Não façais isso com ela. Aurora se posicionou entre o médico e a cama, como se fosse possível deter um homem com diploma usando apenas determinação. Sangrias enfraquecem. Ela precisa de força, não de perda. Doutor. Severino riu, uma risada desdenhosa. E vós, moça, estudastes medicina em que universidade? Quais são vossas credenciais para desafiar séculos de conhecimento? Aurora não recuou. Meu pai era boticário. Cresci a misturar ervas, a tratar febres, a cuidar de doentes que os médicos consideravam perdidos, e vi sangrias matarem mais do que curarem. Superstição de curandeira, cuspiu o médico. Vossa Graça,
Ele virou-se para Duarte. Não permitais que esta intrusa interfira no tratamento adequado de vossa filha. Duarte olhou para Leonor, delirante na cama, depois para Aurora, de pé com os ombros tensos, mas o olhar firme, e tomou uma decisão que não entendia, mas que sentiu nas entranhas ser correta. Dai-lhe uma chance, disse ele ao médico. Se em 2 horas a febre não baixar, fareis como achardes melhor. Dr. Severino bufou indignado, mas a ordem de um duque não se discute. Recolheu suas lancetas com dignidade ferida e saiu, murmurando sobre charlatanices e fim dos tempos. Aurora não perdeu tempo. Pediu água fervente, panos limpos e desceu correndo ao jardim de inverno, aquele conservatório envidraçado onde a falecida duquesa cultivava plantas exóticas. Ali, mesmo no meio do inverno, algumas ervas sobreviviam teimosamente. Aurora colheu hortelã, camomila, um toque de erva cidreira e voltou à cozinha para preparar uma infusão. Dona Efigênia a observava com desconfiança, mas não interferiu. Havia algo na urgência de Aurora que intimidava. Aurora subiu com a infusão ainda quente, colocou compressas frias na testa de Leonor e começou a dar-lhe pequenos goles do chá, pacientemente, esperando que a febre cedesse ao invés de forçá-la a sair. E então começou a falar. Não palavras médicas ou orações solenes, histórias. Contou sobre uma estrela que se perdeu no céu e foi encontrada por uma lua gentil, sobre um pássaro que esqueceu como cantar, mas aprendeu de novo ouvindo o vento, sobre uma menina corajosa que enfrentou dragões não com espadas, mas com bondade. Duarte ficou na porta, observando. Aquilo não era medicina, era algo mais antigo, era presença, era a recusa de deixar a criança sozinha na escuridão. 2 horas passaram como séculos. E então, lentamente, quase imperceptivelmente, a pele de Leonor começou a esfriar. O rubor intenso deu lugar a uma palidez saudável. Os olhos, antes vidrados, começaram a focar de novo. Leonor abriu os olhos e viu Aurora sentada ao lado da cama segurando sua mão. Tiveste um sonho ruim? Perguntou a menina, a voz fraca. Aurora sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Não, minha querida, vós tivestes, mas acordastes, e está tudo bem agora. Leonor apertou a mão de Aurora com mais força do que uma criança de 6 anos deveria conseguir. Não vás embora. Aurora olhou para Duarte, que ainda estava na porta, os olhos fixos nela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Gratidão? Respeito? Ou algo mais perigoso? Reconhecimento de que aquela mulher, aquela estranha que ele salvara quase por acaso, não era apenas uma presença temporária. Era uma força. Duarte deu um passo à frente. Ficai, disse ele, e sua voz soou diferente. Menos ordem, mais pedido. Não como hóspede temporária. Ficai como parte desta casa. Ajudai-me a cuidar de Leonor. Ela precisa de vós. E eu? Ele hesitou, engolindo as palavras que ainda não estava pronto para dizer. Eu também. Aurora sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Apenas as sentiu, porque não confiava na própria voz para responder. E ali, naquele quarto onde a morte quase venceu, mas recuou diante da obstinação de uma curandeira sem diploma, algo novo começou a crescer. Não amor ainda, mas a semente dele, plantada em solo improvável. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças sutis, mas inegáveis. Aurora deixou de ser a moça do sótão, para ser a ama de Leonor. Um título não oficial, mas aceito tacitamente por todos, até pela duquesa Beatriz, que, embora ainda franzisse o nariz, não podia negar que a neta estava mais viva, mais presente, mais criança do que fora em 2 anos. Aurora cuidava de Leonor e de Gabriel com a mesma dedicação, dividindo-se entre as 2 crianças como se fosse feita de tempo elástico. Leonor começou a sorrir de novo.
Não sorrisos grandes, mas pequenos lampejos clareza que iluminavam o rosto sério como raios de sol entre nuvens. E Gabriel crescia, robusto e barulhento, enchendo o sótão com choros exigentes e risadas inesperadas. Duarte observava tudo com a cautela de quem não quer se apegar, mas já está perdendo a batalha. Ele começou a subir ao sótão com mais frequência, sempre com desculpas. Verificar se o fogo estava adequado, se Aurora precisava de algo, se Gabriel estava bem. Mas a verdade é que ele buscava aquela sensação estranha que aquele quarto improvisado oferecia, a sensação de lar. Foi numa noite de fevereiro, quando o frio começava a ceder e os primeiros sinais da primavera ousavam aparecer, que o passado voltou para cobrar seu preço. Chegou na forma de uma carruagem elegante que parou diante do portão de Alvarenga. Dela desceram duas figuras. Dona Quitéria, vestida de luto como se alguém tivesse morrido, embora ninguém tivesse, e o conde Celso de Lencastre, impecável como sempre, com um sorriso treinado e olhos calculistas. Eles pediram audiência com o duque. Duarte os recebeu no salão principal, de pé, sem oferecer assento, um sinal claro de que aquela não era visita bem-vinda. Vossa Graça, começou Celso, a voz untada de falsa cordialidade. Viemos tratar de um assunto delicado. Chegou aos nossos ouvidos que o senhor está a abrigar uma fugitiva, uma moça de nome Aurora. Duarte não piscou. E? Dona Quitéria deu um passo à frente, teatral, como se estivesse num palco. Essa moça é minha sobrinha, Vossa Graça. Ela roubou joias de minha casa e fugiu em pecado. É uma ladra e uma mulher perdida. Exijo que seja entregue às autoridades. Exigis? A voz de Duarte desceu uma oitava, virando aço. Não estais em posição de exigir nada em minha casa. Celso sorriu. Aquele sorriso de quem acha que tem todas as cartas. Com o devido respeito, Vossa Graça, há testemunhas do roubo, há documentos, e há o fato de que a moça deu à luz uma criança sem estar casada, o que é crime aos olhos da Igreja e da lei. Se o senhor insistir em protegê-la, estará se tornando cúmplice. Certamente não desejais manchar o nome de vossa nobre família por causa de uma qualquer. Duarte sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz gelada. Aurora não roubou nada, e se há crime aqui, não é dela. Não? Celso ergueu uma sobrancelha, fingindo surpresa. Então quem é o criminoso, Vossa Graça? Foi quando a porta do salão se abriu. Aurora entrou, pálida, mas de cabeça erguida, carregando Gabriel nos braços. Ela ouvira as vozes, reconhecera quem eram os visitantes, e tomou uma decisão. Não se esconderia. Não mais. Eu, disse Aurora, a voz firme apesar do medo. Eu sou a criminosa, se é isso que desejais ouvir. Fui tola. Acreditei em promessas falsas. Entreguei minha confiança a quem não a merecia, mas não roubei nada. Celso a olhou como se olha um inseto. Aurora, que surpresa vê-la aqui. Vejo que encontrastes abrigo generoso, mas isso não muda os fatos. Roubaste as joias de tua tia, fugiste, e agora tentas arrastar o nome de um duque para tua lama. Eu não roubei. Aurora deu um passo à frente, o queixo erguido. As joias foram vendidas, sim, mas não por mim. Foram vendidas para pagar dívidas que não eram minhas. Dona Quitéria soltou um grito agudo. Mentirosa, como ousas... Silêncio. A voz de Duarte cortou o ar como machado. Ele olhou para Aurora, depois para Celso, depois para Quitéria, e algo em seu olhar fez os dois visitantes recuarem instintivamente. Há provas dessas acusações? Documentos legítimos? Testemunhas imparciais? Celso hesitou. Testemunhas há muitas. A vila inteira. A vila inteira repete boatos como papagaios, interrompeu Duarte. Isso não é prova, é difamação.
E se insistirdes nessa farsa, terei grande prazer em investigar cada uma de vossas acusações, a começar por vós, conde Celso. Celso empalideceu ligeiramente. Eu, que tenho a ver com isso? Tudo. Duarte cruzou os braços, os olhos fixos no rosto do conde. Conheço homens como vós. Conheço os jogos que jogam. E desconfio que, se investigarmos a fundo, encontraremos segredos que preferíeis manter enterrados. Foi quando Aurora, reunindo toda a coragem que tinha, falou. Há uma carta, do padre da capela de São Damaso. Ele escreveu, antes de morrer, confessando o que sabia. Está comigo. Aqui. Ela enfiou a mão no bolso do vestido e retirou um papel dobrado, amarelado pelo tempo, selado com cera vermelha já rachada. A carta que encontrara meses atrás, que carregara como último fragmento de verdade num mundo de mentiras. Duarte pegou a carta das mãos dela e leu em voz alta, não toda, apenas os trechos essenciais. As palavras do velho padre, escritas com mão trêmula, mas mente lúcida, confessando que fora pressionado por Celso a desfazer um documento de promessa de casamento. Confessando que as joias foram vendidas por Quitéria para pagar dívidas de jogo contraídas pelo próprio conde. Confessando que Aurora fora usada, enganada, abandonada, não por ser pecadora, mas por ser vítima. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Celso tentou falar, mas sua voz saiu estrangulada. Isso não prova nada. É a palavra de um padre morto contra a palavra de um mentiroso vivo. Duarte dobrou a carta com cuidado. Prefiro acreditar no morto. Ele não tem nada a ganhar com a verdade. Vós, por outro lado... Dona Quitéria começou a chorar. Lágrimas falsas, teatrais, que não convenciam ninguém. Vossa Graça, por favor, não acrediteis nessas calúnias. Eu criei essa moça. Dei-lhe tudo. Destes-lhe tudo. Aurora finalmente soltou a voz, e havia nela uma dor tão antiga que parecia ter raízes. Destes-me trabalho sem descanso. Destes-me humilhação diária. Destes-me a certeza de que eu nunca seria boa o suficiente. E quando precisei de vós, quando estava grávida, assustada, sozinha, expulsastes-me como se eu fosse lixo. Quitéria abriu e fechou a boca como peixe fora d'água, mas nenhuma palavra saiu. Duarte virou-se para Celso e sua voz era uma sentença. Saí da minha casa. Agora. E se voltardes a assediar esta mulher, se ousardes espalhar mais uma mentira sequer sobre ela, garanto-vos que usarei cada recurso ao meu dispor para vos destruir. Sou duque de Alvarenga. Tenho influência na corte, tenho amigos em posições altas e tenho paciência zero para covardes que atacam mulheres indefesas. Celso tentou manter a compostura, mas o medo já transparecia em seus olhos. Ele fez uma reverência rígida, murmurou algo sobre mal-entendidos e saiu apressado. Dona Quitéria o seguiu, tropeçando nas próprias saias, ainda soluçando falsamente. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Não de tensão, mas de alívio. Aurora sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se numa cadeira antes que caísse, apertando Gabriel contra o peito. Vossa Graça, perdoai-me por ter trazido esse problema para a vossa casa. Duarte se ajoelhou diante dela, um gesto tão inesperado que Aurora arregalou os olhos. Não há o que perdoar. Vós não trouxestes problema. Vós trouxestes verdade, e verdade nunca é problema. Ele estendeu a mão e, com delicadeza surpreendente, tocou de leve o rosto de Gabriel, que dormia alheio ao drama. Este menino merece crescer sem carregar mentiras sobre si, e vós mereceis viver sem olhar por cima do ombro. Aurora sentiu as lágrimas finalmente caírem, não de tristeza, mas de um alívio tão imenso que doía. Eu não sei como agradecer. Não precisais. Duarte se levantou, mas antes estendeu a mão para ela.
Não como senhor oferecendo favor, mas como igual oferecendo parceria. Mas há algo que preciso vos dizer, algo que venho adiando. Aurora pegou sua mão, sentindo o calor dela, a firmeza. O que é? Vós não sois apenas a ama de Leonor. Não sois apenas uma hóspede. Vós sois... Ele hesitou, buscando palavras que nunca usara antes, palavras que não vinham em manuais de etiqueta ou brasões de família. Vós sois importante, para Leonor, para esta casa e para mim. O coração de Aurora bateu descompassado. Vossa Graça, Duarte. Ele a corrigiu suavemente. Aqui, neste momento, sou apenas Duarte. E naquele instante, no salão silencioso de uma mansão que sempre fora fria, mas começava a aquecer, algo mudou. Não foi um beijo, não foi uma declaração de amor eterno. Foi apenas o reconhecimento de duas pessoas que, por caminhos diferentes de dor e solidão, encontraram-se no ponto onde a compaixão se torna algo maior. A primavera chegou com força, cobrindo os jardins de Alvarenga com flores que haviam dormido no inverno. E com a primavera veio a justiça. Não a justiça dos homens, mas a justiça da vida, que cobra de cada um segundo suas ações. Celso, investigado discretamente por contatos de Duarte na capital, foi exposto. Suas dívidas de jogo vieram à tona. Suas promessas falsas a outras famílias foram reveladas. A noiva oficial rompeu o noivado com escândalo público. E quando tentou negociar seu caminho para fora da desgraça, descobriu que sua reputação, aquela coisa frágil e preciosa que ele sacrificara a Aurora para proteger, estava despedaçada, além do reparo. Foi preso não por abandonar a Aurora, mas por fraude, por documentos falsificados, por dívidas não pagas. A ironia não passou despercebida. O homem que acusara a Aurora de desonra, terminou em desonra ele mesmo. Dona Quitéria, sem o apoio de Celso, perdeu a casa. Descobriu-se que a propriedade estava hipotecada, que as dívidas eram maiores do que a herança. Foi despejada numa manhã chuvosa de março e ninguém na vila ofereceu abrigo. Terminou vivendo de favor numa casa distante, dependendo da caridade de parentes que a desprezavam, a mesma humilhação que impôs à sobrinha, agora servida pela vida com rigor matemático. Aurora não sentiu prazer nisso, não comemorou. Apenas respirou, como quem finalmente coloca no chão um peso que carregava há tempo demais. E continuou. Continuou cuidando de Gabriel, que já engatinhava e tentava palavras. Continuou cuidando de Leonor, que agora falava em frases completas e ria com facilidade. Continuou oferecendo bondade onde antes só havia rancor. Mas algo mais estava acontecendo. Algo que assustava a Aurora tanto quanto a atraía. Duarte começara a procurá-la não apenas para questões práticas, mas para conversas. Sentavam-se no jardim de inverno, onde as plantas da falecida duquesa ainda cresciam teimosamente, e falavam sobre tudo e nada. Sobre livros que ele lera e ela nunca tivera acesso. Sobre ervas que ela conhecia e ele achava fascinantes. Sobre Leonor, sobre Gabriel, sobre o peso de ser responsável por vidas que dependem de você. Vós sois forte, disse Duarte numa tarde, enquanto observavam Leonor e Gabriel brincarem juntos no tapete. Mais forte do que eu. Aurora riu, uma risada suave, sem crença. Vossa Graça zomba de mim? Não. Ele virou-se para encará-la sério. Eu desmoronei quando Catarina morreu. Fechei-me, tornei-me pedra, mas vós perdestes tudo, e ainda assim continuastes a oferecer luz. Como? A Aurora ficou em silêncio por um longo momento, escolhendo as palavras. Porque a alternativa era apagar-me, e eu recusei. Não por coragem, mas por teimosia. O mundo queria que eu desaparecesse, então eu decidi ficar. Não como eles queriam, mas como eu escolhia. Duarte sentiu algo apertar no peito. Admiração misturada com algo que há muito tempo não permitia sentir. Choquei-me, disse ele a voz baixa. Naquela noite, no estábulo, quando vos vi,
Choquei-me não porque estáveis a parir, mas porque vi tanta dignidade em tanta miséria. E desde então, cada dia vos vejo e me choco de novo. Com o quê? Aurora perguntou genuinamente confusa. Com o fato de que vós existis, de que alguém pode ser tão boa num mundo tão cruel. Aurora sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas sorriu. Não sou boa, vossa graça. Sou apenas teimosa. Então a teimosia é a melhor forma de bondade que conheço. E ali, naquele jardim de inverno, onde a vida insistia em crescer, mesmo quando tudo parecia morto, eles se olharam. E pela primeira vez, o olhar não foi de Duque e ama, não foi de Salvador e salva, mas de duas pessoas que reconhecem no outro a mesma cicatriz, a mesma força, a mesma recusa em ser destruído. Foi na missa de domingo seguinte que a verdade explodiu de vez. A vila inteira estava reunida na capela de São Damaso, a mesma capela onde Aurora quase morreu meses atrás. Celso, ainda tentando manter aparências, sentara-se nas primeiras fileiras, ao lado de Dona Quitéria, ambos fingindo santidade. Mas Duarte, pela primeira vez em meses, decidiu comparecer. E não veio sozinho. Trouxe Leonor, como sempre, mas trouxe também Aurora e Gabriel. O murmúrio percorreu a igreja como fogo em palha seca. As cabeças viraram, os olhos arregalaram. Aurora sentiu o peso de cada olhar, mas não baixou a cabeça. Segurou Gabriel com firmeza e andou de cabeça erguida até o banco onde Duarte indicou. Não no fundo, onde os pobres se sentavam, mas nas primeiras fileiras, onde apenas as famílias nobres tinham lugar. Celso empalideceu ao vê-la. Quitéria prendeu a respiração. O padre, velho e cansado, começou o sermão sobre perdão e caridade. Mas, quando Celso, no meio da missa, levantou-se e apontou para a Aurora, interrompendo, a paciência de Duarte se esgotou. Vergonha! Gritou Celso teatral. Vergonha trazer uma mulher impura para a casa de Deus! Duarte levantou-se lentamente, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Sua voz, quando falou, não era grito, era sentença. Vergonha, disse ele, cada palavra pesada como pedra, é usar o nome de Deus para esmagar uma mulher que pariu sozinha na noite santa, porque os senhores aqui presentes lhe negaram compaixão. A igreja prendeu a respiração coletivamente. Duarte continuou, tirando a carta do bolso, aquela carta do velho padre. Vergonha é prometer casamento e abandonar. Vergonha é roubar joias e acusar a vítima. Vergonha é sentar-se neste banco e fingir santidade quando vossas mãos estão sujas de covardia. E então leu a carta. Não como espetáculo cruel, mas como sentença necessária. As palavras ecoaram nas paredes de pedra. Cada confissão, cada verdade, cada pedaço de mentira desfeito. Quando terminou, Celso estava branco como cera. Quitéria tremia. E a congregação, que antes julgara a Aurora com tanta certeza, agora olhava para Celso com repulsa. Enquanto eu for duque de Alvarenga, disse Duarte a voz firme, ninguém tocará nesta mãe e nesta criança, e quem ousar desrespeitá-la, desrespeita a mim. Ele estendeu a mão para a Aurora. Ela hesitou por um segundo de puro terror de que aquilo fosse sonho. Mas então pegou sua mão e juntos saíram da igreja, sob o silêncio atônito de toda a vila. Do lado de fora, sob o sol da primavera, a Aurora respirou fundo. Vossa graça, vós não precisáveis. Precisava sim, Duarte a interrompeu. Precisava porque é a verdade. E porque... Ele hesitou, depois disse as palavras que vinha ensaiando mentalmente há semanas. Porque vos amo. A Aurora parou. O mundo parou. Vossa graça? Duarte. Ele a corrigiu suavemente. E não preciso de resposta agora. Apenas precisava que soubesseis. Vós não sois projeto de caridade, não sois dívida a ser paga. Sois a mulher que trouxe vida de volta a uma casa morta.
Sois quem fez minha filha voltar a sorrir. E sois quem me fez lembrar que corações não morrem. Apenas adormecem, esperando razão para acordar. Aurora sentiu as lágrimas correrem livres agora. Eu também vos amo, mas tenho medo de que isso seja sonho. Medo de acordar no estábulo de novo, sozinha. Duarte tocou seu rosto com delicadeza. Então acordaremos juntos. E se for sonho, faremos dele realidade. E ali, sob o céu azul da primavera, diante da vila que os julgara e agora os observava boquiaberta, eles se beijaram. Não um beijo de paixão desesperada, mas um beijo de promessa, de escolha, de dois sobreviventes que decidiram que sobreviver juntos é melhor que sobreviver sozinhos. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia simples mas digna. Não houve pompa excessiva, mas houve verdade. Leonor foi a daminha, carregando flores com orgulho. Gabriel, agora com quase 1 ano, dormiu tranquilo nos braços da avó. Porque sim, até a duquesa Beatriz, dura como pedra, amolecera diante daquele bebê teimoso que ria fácil demais para ser ignorado. A vila compareceu. Não todos, mas os que importavam. Os que tinham coragem de admitir que erraram, que julgaram rápido demais, que confundiram aparência com verdade. E quando o padre perguntou se Duarte aceitava Aurora como esposa, ele respondeu com voz firme: aceito, e prometo nunca deixá-la sentir-se sozinha de novo. E quando perguntou a Aurora, ela olhou para Duarte, para Leonor, para Gabriel, e respondeu com um sorriso que valia mais que 1000 palavras. Aceito, e prometo nunca deixá-lo esquecer que bondade não é fraqueza, é a força mais pura que existe. Os sinos tocaram, não os sinos da miséria e do abandono, mas os sinos da redenção. Naquele novo Natal, 1 ano depois daquela noite terrível no estábulo, a capela de São Damaso repicou novamente, mas desta vez o som não se misturou a gritos de abandono. Misturou-se ao riso de uma criança que crescia amada, ao canto de uma mãe que sobreviveu, à voz de um duque que aprendeu que salvar uma vida pode significar salvar a própria. E quando a neve começou a cair novamente, cobrindo o mundo com seu manto branco, Aurora olhou pela janela da mansão, que agora era sua casa, não como hóspede, não como ama, mas como duquesa. Não porque herdara o título, mas porque o conquistara com cada ato de resistência, cada gesto de bondade, cada recusa em ser quebrada. Duarte veio por trás e a abraçou, descansando o queixo em seu ombro. No que pensas? Penso, disse Aurora, a voz suave mas firme, que a vida é estranha. 1 ano atrás eu estava morrendo num estábulo, hoje estou aqui. E entre lá e aqui houve tanto sofrimento, mas também tanta graça. Graça, repetiu Duarte, provando a palavra. Sim, é uma boa palavra para isto. Graça não merecida, mas recebida mesmo assim. A Aurora virou-se em seus braços e olhou-o nos olhos. Vós me destes graça naquela noite. Quando todos me negaram, vós me destes vida. E agora, todos os dias, eu tento retribuir. Não precisas retribuir, disse Duarte. Vossa existência já é retribuição suficiente. Lá fora, os sinos continuaram tocando, celebrando mais um Natal. Mas para Duarte e Aurora, o verdadeiro milagre não estava no calendário. Estava ali, naquela sala quente, com Leonor brincando no tapete, com Gabriel balbuciando suas primeiras tentativas de palavras, com 2 pessoas que aprenderam que o amor verdadeiro não é encontrado em contos de fadas. É forjado na dor, temperado na resiliência e nascido no exato momento em que alguém decide que vale a pena lutar, não por perfeição, mas por humanidade. E quando as estrelas começaram a aparecer no céu escuro, a Aurora fez uma promessa silenciosa, não a Deus, não ao destino, mas a si mesma. Nunca esqueceria de onde veio. Nunca esqueceria o estábulo, o frio, o medo, porque foi ali,
no fundo do abismo, que aprendeu a verdade mais importante de todas. A verdade de que mesmo quando o mundo inteiro vira as costas, mesmo quando a noite é mais escura e o frio mais cortante, mesmo quando parece que não há esperança, a vida insiste. A bondade resiste. E o amor, quando é verdadeiro, não pede permissão para existir. Ele simplesmente nasce. Como nasceu naquela noite de Natal, entre palha úmida e hálito de cavalo, quando um duque viúvo encontrou uma jovem parindo sozinha e decidiu que aquela história não terminaria em tragédia. Aquela história terminaria em redenção. E assim foi.